Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um tranquilo subúrbio de Washington, D.C., a luz do amanhecer banhava as casas abastadas com uma luz dourada. Clarissa Beaufort, juíza-chefe do Tribunal de Apelações do Estado, preparava-se para deixar sua residência para uma audiência judicial crucial. Seu traje impecável, sua bolsa de couro e seu andar confiante refletiam anos de disciplina e conquistas. Seu SUV preto, um modelo de última geração, estava estacionado em frente à sua casa. Com as chaves na mão, ela estava prestes a entrar quando uma sirene estridente quebrou a calma do bairro. O policial Derek Collins, um jovem policial branco, de aparência arrogante e conhecido por seu preconceito racial, saiu de sua viatura. "Olá, senhora, pare!" ele gritou autoritariamente. Clarissa ergueu os olhos, surpresa. "Bom dia, policial. Posso perguntar por que está falando assim comigo?" perguntou ela calmamente. Collins apontou para o SUV. "Este carro é roubado. Saia imediatamente." Clarissa sentiu o sangue gelar. "Este carro está no meu nome. Eu sou a dona." Mas Collins não estava ouvindo. Ele não viu o juiz, a autoridade ou a experiência. Ele simplesmente viu uma mulher negra à sua frente. Os vizinhos saíram em choque, alguns pegando seus celulares para filmar a cena. Clarissa, apesar da tensão e da humilhação, permaneceu ereta e composta, recusando-se a ceder ao pânico ou à raiva. Sem explicação ou provas, o policial Collins a conduziu até sua viatura. Os transeuntes murmuravam, alguns ousavam protestar, outros permaneciam paralisados em choque diante da flagrante injustiça. Naquele momento, Clarissa soube que aquele dia seria mais do que apenas uma reunião no tribunal. Seria uma luta por dignidade, justiça e verdade. Uma luta que implicaria o procurador-geral Anthony Delacroix e exporia a verdadeira face do racismo sistêmico na cidade. A viatura se movia lentamente pela rua tranquila, com a sirene desligada, mas as luzes piscando. Clarissa Beaufort, sentada no banco de trás, permanecia calma. Ela observava a vizinhança passar pela janela, cada casa parecendo participar silenciosamente de sua humilhação. "Policial Collins, peço que verifique meus documentos e o comprovante de propriedade deste veículo", disse ela com uma voz firme, mas comedida. Collins, tenso, respondeu apenas com um sorriso irônico. "Senhora, não preciso ver seus documentos para saber que a senhora é suspeita." Clarissa franziu a testa com um brilho de raiva reprimida nos olhos. "Você está me ameaçando sem motivo, e sabe que isso é ilegal." Collins deu de ombros e virou a cabeça em direção ao trânsito. "Estou só fazendo o meu trabalho. Saiam agora." Clarissa suspirou interiormente. Ela conhecia esse tipo de situação. O preconceito tomava conta mesmo antes da lei. Ela pegou o telefone e tentou ligar para seu advogado particular, mas a linha estava ocupada. No carro, Collins se virou para ela com o rosto impassível. "Se você cooperar, será rápido. Se não, o quê?" perguntou Clarissa calmamente. "Você está me tratando como uma criminosa, sendo eu juíza. Você sabe muito bem que não pode fazer isso." Collins desviou o olhar, incomodado com sua compostura. Lá fora, os vizinhos começavam a filmar. Murmúrios eram ouvidos, e uma multidão se formava em frente à casa. Crianças curiosas, aposentados chocados, transeuntes indignados, todos assistindo ao vivo a essa cena de discriminação. Clarissa sabia que a opinião pública estaria do seu lado, mas precisava manter a estratégia. Respirou fundo e disse calmamente: "Todo ato injusto deixa uma marca. Você será responsabilizado, policial." Collins, envergonhado mas orgulhoso, ligou o carro e seguiu em direção à delegacia. Clarissa, apesar do medo e da raiva, sentiu sua determinação crescer. Esta prisão não seria apenas uma afronta pessoal, era o início de uma luta por justiça, e ela pretendia levá-la até o fim. Ao chegar à delegacia, Clarissa foi escoltada até o saguão, sob o olhar curioso de vários policiais. O policial Collins, visivelmente satisfeito com sua autoridade, sentou-a em uma cadeira fria de metal, enquanto o som de algemas estalando ecoava pela sala. "Então você finalmente vai cooperar", disse Collins, sorrindo arrogantemente. Clarissa cruzou os braços, as costas retas. "Cooperar? Para quê? Para ser falsamente acusada de roubo? Lembro que sou a presidente do Tribunal de Apelação. Você está cometendo um flagrante abuso de poder." Um jovem policial próximo lançou um olhar desconfortável para Collins. Policial, talvez devêssemos verificar os documentos dele?" Collins balançou a cabeça. "Não. Ela está tentando me manipular." Naquele momento, um telefone vibrou em um bolso, depois outro.
Vizinhos indignados começaram a filmar a cena do lado de fora, e logo os vídeos estavam circulando nas redes sociais. As hashtags #Justiça para Clarissa e #Racismo Policial começaram a aparecer. Clarissa, ciente de que essa atenção poderia jogar a seu favor, manteve a calma. Sabia que ceder à raiva só daria a Collins uma desculpa para desacreditá-la. Então falou com voz firme, mas calma. Todo ato injusto é documentado, e hoje a cidade inteira está de olho em vocês. Vocês podem continuar ignorando a verdade, mas a história se lembrará do que vocês fizerem. Collins, vermelho de frustração, bateu no balcão. Silêncio. Mas suas ordens soaram vazias. Murmúrios e sons de telefones continuaram a preencher o salão, com cada testemunha ajudando a capturar a humilhação do agente e a dignidade de Clarissa. Um policial finalmente se aproximou com uma pasta. Senhora, aqui está o comprovante de propriedade. Clarissa aceitou com calma, examinou os papéis e assentiu levemente. Pronto. Teria evitado toda essa humilhação se você tivesse feito sua lição de casa corretamente desde o início. Collins desviou o olhar, incapaz de responder. A juíza sabia que aquele dia seria um ponto de virada. Sua dignidade, paciência e estratégia logo envolveriam forças mais poderosas? Notadamente o procurador-geral Antônio Delacroix, que jamais aceitaria que a justiça fosse pisoteada daquela forma. Quando Clarissa terminou de assinar os documentos que comprovavam sua propriedade, seu telefone vibrou. Era uma ligação urgente de seu aliado de longa data, Antônio Delacroix, procurador-geral do Estado. Clarissa, perguntou ele num tom sério, mas calmo. Eu ouvi o que está acontecendo. Fique onde está. Eu cuido do Collins. Clarissa sentiu uma mistura de alívio e determinação. Obrigada, Antônio. Eu sabia que podia contar com você. Poucos minutos depois, um carro preto parou com um rugido em frente à delegacia. Delacroix desceu, acompanhado por 2 assistentes e um advogado de direitos civis. Ele entrou no saguão com autoridade natural, conquistando imediatamente o respeito de todos os policiais presentes. Policial Collins, começou ele, com a voz ecoando pelo corredor, ordeno que solte a senhora Beaufort imediatamente. O senhor não tinha provas de roubo, e suas ações constituem um claro abuso de poder. Collins, surpreso e corado, gaguejou, senhor advogado, eu só estava fazendo o meu trabalho. Delacroix ergueu um dedo, interrompendo qualquer tentativa de pedido de desculpas. Fazer o seu trabalho não lhe dá o direito de humilhar um funcionário público e ignorar procedimentos legais. Você está suspenso imediatamente enquanto aguarda uma investigação completa. Clarissa sentou-se e respirou fundo. O estresse da manhã começava a ceder lugar à autoridade e integridade de Delacroix. Ela se levantou e, com voz calma, mas firme, disse: Obrigado, Antônio. Você fez mais do que me defender. Mostrou que a justiça deve ser respeitada, independentemente da cor da pele. Delacroix sorriu brevemente para ela, sério, mas compassivo. Vamos garantir que esse tipo de injustiça não aconteça novamente. Você não está sozinha nesta luta. Os policiais presentes, testemunhando o confronto, permaneceram em silêncio. A tensão era palpável, mas Clarissa sabia que o momento era crucial. A justiça acabará de se impor. Collins, humilhado, mas ainda orgulhoso, foi escoltado para fora do salão. Quando Clarissa saiu da delegacia, Delacroix sussurrou para ela: Isso é só o começo. Vamos documentar isso, e vocês vão mostrar a todos que ninguém está acima da lei, nem mesmo um policial preconceituoso. Clarissa assentiu. Ela sabia que sua dignidade intacta e a intervenção do promotor eram os primeiros passos em uma luta maior contra o racismo sistêmico. Após a libertação de Clarissa, ela e Delacroix se encontraram no gabinete do promotor, um espaço simples porém imponente, onde cada decisão tinha impacto em todo o estado. Delacroix colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Clarissa, começou ele, sério, estou investigando Derek Collins. Esta não é a primeira vez que ele é implicado em incidentes de discriminação e abuso de poder. Clarissa franziu a testa. Como ele ainda está em serviço? Delacroix suspirou. O sistema é falho. Mas desta vez, temos provas irrefutáveis. O vídeo da sua prisão está circulando nas redes sociais. Podemos usá-lo para expor o comportamento intencional e discriminatório dele. Clarissa respirou fundo. Eu quero justiça, Antônio. Não só para mim, mas para todos que sofrem esse tipo de injustiça silenciosa todos os dias. O promotor assentiu. Exatamente. Vamos construir um caso forte. Collins não só será suspenso, como também enfrentará acusações de abuso de poder e discriminação racial. Quero tudo documentado, depoimentos de testemunhas, vídeos, qualquer coisa que possa comprovar o comportamento dele. Clarissa, calma mas determinada, respondeu.
E também temos que mostrar que nunca fui um criminoso. Que minha posição, meu papel e minha cor de pele não são pretextos para me desacreditar. Delacroix deu um pequeno sorriso. Você não tem nada a provar sobre sua integridade, Clarissa. Mas juntos, mostraremos ao público e ao sistema que o racismo sistêmico não ficará impune. Eles passaram as horas seguintes reunindo todas as evidências, todos os depoimentos de testemunhas e todos os documentos que pudessem fortalecer o caso. A equipe de Delacroix também contatou jornalistas confiáveis para garantir que a história fosse reportada corretamente e que a verdade viesse à tona antes que Collins tivesse a chance de manipular os fatos. Clarissa sentiu uma mistura de alívio e determinação. O dia começara como uma humilhação total, mas agora se transformava em uma luta estratégica por justiça. E ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando: expor Collins e o racismo sistêmico que ele representava para um estado inteiro. Nos dias que se seguiram, Clarissa Beaufort dedicou-se inteiramente à preparação do seu caso. Ela e Antoine Delacroix formaram uma dupla formidável, combinando estratégia jurídica, provas tangíveis e influência midiática para criar um impacto irreversível. Uma sala de conferências no tribunal agora servia como sede. Vários advogados de direitos civis estavam presentes, com rostos focados e determinados. Precisamos demonstrar que esta prisão não foi apenas um erro, mas um ato de flagrante discriminação racial, disse um dos advogados. Cada detalhe importa: o vídeo, o depoimento dos vizinhos, o comportamento arrogante de Collins, tudo deve ser documentado. Clarissa, calma e composta, acrescentou: não se trata apenas de mim. Trata-se de todas as pessoas que foram injustamente visadas por serem negras. Precisamos mostrar que a justiça pode e deve proteger todos os cidadãos. Delacroix falou. Também tomaremos medidas contra a polícia por violar seus deveres profissionais. A suspensão de Collins é apenas o começo. Queremos que reformas sejam implementadas para que esse tipo de abuso nunca mais aconteça. Todos os dias, Clarissa revisava as filmagens, relia os relatórios e interrogava testemunhas. Cada palavra e cada gesto de Collins eram analisados para revelar sua intenção discriminatória. Os advogados preparavam perguntas precisas para o julgamento, antecipando cada tentativa de defesa ou desculpa de Collins. Ao mesmo tempo, Delacroix contatou jornalistas de sua confiança para garantir que a história fosse noticiada com precisão. Artigos começaram a circular nas redes sociais e em veículos de comunicação nacionais, denunciando a injustiça e o comportamento de Collins. A pressão pública sobre a polícia e Collins aumentava diariamente. Clarissa sentiu a tensão, mas permaneceu firme. Sua dignidade intacta, sua paciência e sua estratégia tornaram-se armas mais poderosas do que o ódio ou a arrogância de Collins. Ela sabia que a luta por justiça estava apenas começando e que cada passo precisava ser planejado com precisão para que a verdade triunfasse. Poucos dias após o incidente, Antoine Delacroix concedeu uma entrevista coletiva de emergência em frente ao tribunal da cidade. Câmeras, microfones e jornalistas o cercavam. O ar estava carregado de expectativa e emoção. Delacroix sentou-se atrás do púlpito, com o olhar percorrendo a multidão. Começou com voz firme e clara. Senhoras e senhores, estamos aqui para afirmar uma verdade fundamental. A justiça deve ser igual para todos, independentemente da cor da pele. Ele continuou citando o caso Clarissa Beaufort. Um presidente do nosso tribunal de apelação foi injustamente preso, humilhado e acusado de roubo por um policial. Nenhum cidadão, seja juiz ou cidadão comum, deve ser submetido a tal abuso de poder. Repórteres tomavam notas freneticamente, câmeras filmando cada palavra. Delacroix levantou o dedo para dar ênfase. Investigamos o policial Derek Collins. Suas ações não são isoladas. Refletem um comportamento tendencioso e discriminatório que não tem cabimento em nosso sistema de justiça. Clarissa, presente na sala, ouviu sem dizer uma palavra, sua calma e dignidade impressionando os observadores. Delacroix concluiu: quero tranquilizar o público. Collins está suspenso e uma investigação completa está em andamento. Mas além deste caso, devemos trabalhar juntos para garantir que a justiça seja verdadeiramente imparcial e respeitosa. Ninguém deve ser julgado pela cor da pele. Aplausos irromperam, e alguns jornalistas balançaram a cabeça em sinal de admiração. As redes sociais se inflamaram instantaneamente. Os cidadãos começaram a compartilhar a conferência, apoiando Clarissa e saudando a coragem de Delacroix. Clarissa, então se adiantando para agradecer ao promotor, disse simplesmente: obrigado, Antoine. Hoje você não defendeu apenas um juiz. Você defendeu a própria justiça. Delacroix deu um leve sorriso, satisfeito. E continuaremos, Clarissa.
Isto é só o começo. Naquele momento, a cidade inteira pareceu prender a respiração. O terreno estava preparado, a opinião pública estava mobilizada. O promotor havia se posicionado e Clarissa estava pronta para travar sua batalha jurídica com força e determinação. Algumas semanas depois, o caso Derek Collins foi a julgamento. O tribunal estava lotado. Jornalistas, cidadãos e colegas de Clarissa compareceram para testemunhar o julgamento de alto nível. A atmosfera era de tensão e expectativa. Clarissa sentou-se ao lado de seus advogados, observando calmamente a sala. Collins entrou, visivelmente desconfortável sob o escrutínio. Sua arrogância matinal dera lugar a um nervosismo palpável. O juiz responsável, um homem experiente e imparcial, abriu a sessão. Estamos aqui para considerar as alegações de abuso de poder e discriminação racial contra o policial Derek Collins. Os advogados de Clarissa começaram apresentando as provas, vídeos da prisão, depoimentos de vizinhos e relatórios detalhando o comportamento discriminatório de Collins. Cada prova destacava a arbitrariedade da prisão e a completa falta de justificativa legal. Quando Clarissa foi chamada para depor, ela permaneceu calma, cada passo ecoando com dignidade. O silêncio tomou conta da sala. Senhora Beaufort, começou o advogado de Collins, tentando acalmá-la, a senhora pode explicar por que não cooperou imediatamente? Clarissa olhou-o diretamente nos olhos e respondeu com voz calma, mas firme. Porque eu não cometi nenhum crime. Sou o juiz-presidente do Tribunal Estadual de Apelações e tinha o direito de pedir provas antes de sofrer humilhação pública. Os murmúrios na sala se intensificaram. A juíza demonstrava não apenas sua dignidade, mas também seu domínio da situação. O advogado continuou. Você não poderia ter provocado o policial Collins? Clarissa balançou a cabeça. Não. Eu segui a lei. Collins escolheu ignorá-la e deixar seus preconceitos guiarem suas ações. O promotor Delacroix, presente na sala, observava cada gesto e cada palavra. Ele sabia que a atuação calma e controlada de Clarissa influenciaria o júri e a plateia. Com o passar das horas, mais testemunhas foram chamadas e cada relato reforçava a história de Clarissa. Um ato de discriminação, uma injustiça flagrante e um abuso de poder. Collins, incapaz de justificar suas ações, foi perdendo a compostura aos poucos. Quando a sessão terminou, a tensão era palpável. Clarissa saiu da sala de cabeça erguida, determinada a ver a justiça triunfar. Aquele dia havia mostrado que a dignidade e a verdade podem abalar um abuso de poder mais do que a raiva ou o ódio. Nos dias que se seguiram ao julgamento, toda a cidade parecia ter despertado para a injustiça sofrida por Clarissa Beaufort. Grupos de cidadãos se reuniram espontaneamente nas ruas, segurando cartazes com mensagens como: Justiça para Clarissa. Racismo policial, chega. Respeito por todos, independentemente da cor da pele. As mídias sociais amplificaram esses movimentos. Cada vídeo, cada depoimento foi compartilhado, comentado e apoiado por milhares de cidadãos indignados. Veículos de comunicação locais e depois nacionais divulgaram a história, destacando não apenas a injustiça da prisão, mas também a coragem e a dignidade de Clarissa. No tribunal, Collins e seu advogado estavam sob pressão. A percepção pública era unânime. Clarissa não era apenas vítima de um ato arbitrário. Ela havia se tornado símbolo da luta contra o racismo sistêmico e o abuso de poder. Clarissa, ciente do impacto de sua situação, continuou a trabalhar com seus advogados e Delacroix para garantir que cada prova fosse apresentada estrategicamente. Mas fora do tribunal, ela viu algo ainda mais poderoso: a mobilização de sua comunidade. Marchas pacíficas foram organizadas, cartas foram enviadas ao prefeito e ao governador, reuniões comunitárias foram realizadas para discutir reformas policiais. Até mesmo organizações nacionais de direitos civis se posicionaram, prometendo seu apoio e conhecimento. Certa noite, enquanto caminhava para casa, Clarissa olhou para as ruas iluminadas por postes de luz e cartazes dos manifestantes. Sentiu uma onda de emoção. A cidade que a havia humilhado havia se erguido ao seu lado. Delacroix, ao seu lado, murmurou: Olha só, isto não é só para você, Clarissa. É para todos que nunca tiveram voz. E vamos continuar até que a justiça seja feita. Clarissa assentiu, com os olhos brilhando. A luta estava apenas começando, mas pela primeira vez, ela sentiu que a injustiça poderia realmente ser corrigida, não apenas pela lei, mas pela força coletiva da comunidade. O dia do veredito finalmente chegou. O tribunal estava lotado de jornalistas e cidadãos que vieram testemunhar esta decisão histórica. A atmosfera era eletrizante, todos cientes de que o resultado iria muito além do caso de um único policial.
O policial Derek Collins entrou visivelmente tenso, evitando os olhares acusadores da multidão e da mídia. Clarissa, calma e digna, ocupou seu lugar ao lado de seus advogados, cada movimento expressando confiança e paciência. O juiz levantou-se e abriu a sessão. Após analisar as evidências, os depoimentos e as circunstâncias que cercam a prisão da senhora Beaufort, o tribunal considera o policial Derek Collins culpado de abuso de poder e discriminação racial. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente seguido por aplausos contidos, mas significativos. Collins empalideceu, incapaz de esconder sua surpresa e frustração. A sentença foi proferida: suspensão permanente de suas funções, multas substanciais e treinamento obrigatório sobre não discriminação e ética profissional. Clarissa respirou fundo. Esta vitória não era apenas pessoal, representava um sinal claro de que a justiça poderia triunfar sobre o racismo e o abuso de poder. Ela se virou para Delacroix e disse: "Obrigado, Antoine. Hoje mostramos que ninguém está acima da lei, nem mesmo um policial arrogante." Delacroix sorriu para ele, satisfeito. "E isso é só o começo. Continuaremos a garantir que mudanças estruturais sejam implementadas. Mas hoje, a vitória pertence a você e à justiça." A notícia se espalhou como fogo pela cidade. Os cidadãos aplaudiram a decisão, reconhecendo a coragem de Clarissa e a firmeza de Delacroix. Manifestações e mobilizações pela reforma policial ganharam força, com a esperança tangível de que esse tipo de injustiça seria agora mais difícil de se repetir. Clarissa, saindo do tribunal para o sol brilhante, sentiu um peso ser tirado dos ombros. A justiça falará, sua dignidade estava intacta e uma mensagem poderosa foi enviada a todos: integridade e perseverança sempre triunfam no final. Poucas semanas após o julgamento, Clarissa Beaufort retornou ao cargo de presidente do Tribunal de Apelação com nova autoridade e uma reputação fortalecida. A cidade, marcada por sua coragem e dignidade, agora via nela um símbolo de justiça e resiliência. No tribunal, os colegas de Clarissa a receberam com respeito e admiração. Os procedimentos retomaram seu curso normal, mas, desta vez, o peso da injustiça do passado deu lugar a uma fé renovada no sistema. Cada decisão tomada por Clarissa refletia não apenas sua expertise jurídica, mas também sua determinação em defender a justiça e a dignidade humana. Antoine Delacroix, sempre ao seu lado, implementou reformas para fortalecer a responsabilização da polícia e prevenir futuros abusos. Juntos, trabalharam em programas de treinamento, conscientização e monitoramento interno, demonstrando que a justiça pode ser proativa, não apenas reativa. Na cidade, a comunidade continuou a comemorar essa vitória. Protestos pacíficos e iniciativas cidadãs pela reforma policial ganharam força, inspiradas pelo exemplo de Clarissa. Ela havia se tornado uma figura pública respeitada, não apenas por seu papel como juíza, mas por sua capacidade de transformar injustiças em mudanças concretas. Certa manhã, ao olhar para seu SUV estacionado legalmente em frente à sua casa, Clarissa sorriu. As cicatrizes da humilhação ainda estavam lá, mas haviam se transformado em força e determinação. Ela sabia que cada batalha travada com dignidade e paciência a aproximava de uma sociedade mais justa. Delacroix, ao seu lado, murmurou com um sorriso: "Você mostrou a todos que a justiça não é apenas uma questão de lei, mas uma questão de coragem e verdade." Clarissa assentiu confiantemente. "E continuaremos, Antoine. Porque a justiça nunca é completa enquanto a injustiça persistir." À medida que o sol nascia sobre a cidade, uma nova era parecia estar surgindo. Uma era em que integridade, dignidade e coragem poderiam transformar vidas, inspirar a comunidade e lembrar a todos que o verdadeiro poder está na justiça e na perseverança.